aprender a conviver. Não é tão fácil. Na maioria das vezes as pessoas pedem até demissão, não é da empresa, pedem a demissão do chefe por ele ser agressivo. Isso acontece demais. Mas vamos para mais dicas importantes. Você conseguiu se identificar alguém? Será que como a gente pode lidar com cada tipo de comunicação? Na assertiva, a gente precisa ouvir mais com atenção, ter uma comunicação mais aberta, ter um respeito mútuo, ou seja, expressar as nossas ideias, valorizar a opinião dos outros. Tudo isso é muito importante. Quando eu escuto a outra pessoa, gente, eu falo muito de oratória aqui no nosso quadro de Caxias, mas é muito importante também você ter a escutatória. E a comunicação assertiva gosta de ouvir o outro, escutar o outro com atenção. E é muito interessante porque quando a gente lida com pessoas que têm uma comunicação assertiva, isso faz com que a gente fique mais interessado em trabalhar com aquela pessoa, porque ela demonstra interesse, ela demonstra respeito, compaixão, empatia, e é muito legal. E quando é uma comunicação passiva-agressiva, vamos ver o próximo. A gente tem que entender os padrões dessa pessoa, porque muitas vezes ela fala uma mensagem implícita e a gente vai ficar pensando, o que será que essa pessoa quis dizer? Será que ela está me provocando? Ou ela está só com ironia? Então, ela é muito direta. Muitas vezes a comunicação do passivo-agressivo ela é muito direta. E aí você precisa ter muito cuidado ao lidar com esse tipo de pessoa para estabelecer limites e buscar sempre soluções. E pedindo principalmente para essa pessoa que tenha um pouco mais de respeito e cuidado com as palavras e também com as atitudes. Vamos para a próxima dica aqui de como lidar com a comunicação passiva. Ou seja, a gente tem que buscar incentivar uma pessoa que tem uma comunicação muito passiva de buscar melhorar para expressar suas opiniões. Você chama aquela pessoa ali em particular e fala, olha, você tem boas ideias, você é maravilhoso aqui na nossa empresa, mas você tem que se impor mais. Então faça perguntas para essa pessoa que tem uma comunicação passiva. Valide. O que é validar, professor Jax? Reconheça, valorize, elogie, que ela pessoa é muito boa, mas ela precisa melhorar a comunicação. Ela precisa ter um tom de voz melhor. Daí a importância de se fazer curso de oratória, uma mentoria, ler um livro, assistir uma palestra, para você melhorar a sua comunicação. Se você fala para dentro, se você é aquela pessoa que só fala assim baixinho, com muito medo, é porque você está com uma comunicação muito passiva. E a próxima dica, que é a comunicação agressiva, como que eu consigo lidar com pessoas agressivas? Eu tenho que manter a calma, evitar aquele confronto, porque se você tem uma comunicação agressiva, lidando com outro que também é agressivo, vai ter briga o tempo todo dentro da empresa. É triste, é terrível. Então a gente tem que buscar definir limites, tem que ter uma comunicação mais direta e também buscar se auxiliar. Quando a situação se tornar muito crítica, aí você tem que recorrer ao RH, ou conversar com alguém, porque não vai ser fácil lidar com uma pessoa que o tempo inteiro te agride, te menospreza, te desvaloriza, principalmente na frente de outras pessoas. E aí a gente precisa saber ter toda essa calma, esse cuidado, para não adoecer, que tem muita gente que adoece com pessoas que são agressivas. Essas são algumas das dicas que eu falo com relação aos tipos de comunicação. Você conseguiu se identificar? Por isso que eu trago como uma frase final, cuide da sua comunicação, invista nisso, porque essa falta de comunicação efetiva pode levar a erros, pode fazer o retrabalho, ou seja, você não vai conseguir trabalhar da melhor forma possível e vai ter perda da produtividade. E a gente precisa melhorar isso no dia a dia, porque conviver com pessoas que são mais assertivas faz com que o seu ambiente seja muito mais saudável, não é isso que você quer? E como eu sempre trago aqui para vocês dicas de livros, eu trouxe aqui dois livros muito legais. Um que fala exatamente sobre isso. Como você pode ter uma comunicação mais assertiva e o que você precisa saber para melhorar os seus relacionamentos. Esse livro é fantástico e fala exatamente como você pode se tornar um profissional assertivo, falar o que tem que ser falado, fazer o que tem que ser feito, sem magoar os outros, sem ser agressivo. E a outra dica de livro que eu trago aqui para vocês é um livro que fala sobre conversas difíceis, ou seja, como que a gente pode aprender a discutir, até isso a gente precisa, né? Aprender a discutir, é muito importante porque nesse livro vai mostrar que através de técnicas e ferramentas você pode trabalhar a sua inteligência emocional, você ter controle mental para não ser aquela pessoa impulsiva, para falar e aí depois se arrepender. E aí a gente vai conseguir trabalhar, principalmente com pessoas que têm conversa muito difícil. Quero te dar uma dica que vai acontecer nesse fim de semana, mais uma formação Impactar, que é o curso de oratória mais completo aqui do Piauí, vai ser agora na sexta, sábado e domingo. E esse assunto nós vamos abordar lá, sem contar que nós vamos falar muito também de dicas de como você pode falar melhor em público, gravar vídeos, se sentir muito mais tranquilo. E tudo isso você encontra no meu canal, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, Professor Jax. Eu espero muito que você tenha se identificado com algum desses tipos e busque trabalhar cada vez mais. Qual é o seu tipo de comunicação? Será que é mais assertivo, passivo?
passivo-agressivo ou muito agressivo. Se você tem esses tipos que não são muito legais, busque trabalhar isso, busque aprender a conviver com as pessoas, porque isso faz uma total diferença, não é mesmo, Vanusa? A gente precisa trabalhar isso de uma forma muito tranquila. Eu fico tão encantada vendo você falar, mostrando o Impactar, os especialistas que casam junto com você, essa oportunidade das pessoas fazerem a diferença. A gente nunca sabe tudo. Eu acho muito legal como você aborda e como você traz os profissionais para perto de você, para essa soma, sabe? E isso me faz admirá-lo ainda mais.